Olá pessoal, eu sou Carlos Leandro e você está em mais um vídeo do canal UTI da Matemática. Pois é, estamos retomando os nossos vídeos, nossas gravações, e esses vídeos que nós gravaremos a partir de agora serão vídeos direcionados, como já vimos aí, para a carreira das áreas policiais. Mais especificamente, nesta série de vídeos aqui, vai ser para o pessoal que está se preparando para o concurso da Polícia Federal. Polícia Federal é um concurso que cai raciocínio lógico, matemática, então tem uma carga muito grande em raciocínio lógico, vai ter uma carga bem expressiva também de conhecimentos de matemática, certo? Então nós vamos trabalhar aqui na UTI da Matemática todo o conteúdo que vai cair para o próximo concurso da Polícia Federal. Show de bola? Antes de dar continuidade, você já tem uma missão a partir de agora, futuro policial federal. Sua primeira missão, antes mesmo de assumir, é se inscrever agora no canal da UTI da Matemática, deixar o seu like e comentar no final desta aula o que você achou, se você entendeu ou o que você não entendeu. Combinado? Bem, galera, nós vamos começar na aula de hoje sobre raciocínio lógico, falando do primeiro ponto para o estudo do raciocínio lógico. O primeiro ponto do estudo para o raciocínio lógico é entender o que são proposições. Você não vai conseguir prosseguir no estudo do raciocínio lógico sem entender o que são proposições, certo? Então nós hoje vamos falar de proposições, da definição de proposições, o que é e também o que não é proposições, certo? E entender de uma vez por todas o que são danados desses princípios das proposições, certo? Com muita calma, sem pressa, sem aperreio de vida, certo? Já quero deixar já de cara para você, o primeiro conselho para você que está estudando aí para concurso é, gente, no estudo de raciocínio lógico, como qualquer outra disciplina que você vai estudar para o seu concurso, você vai encarar dificuldades, certo? Na vida inteira a gente vai encarar dificuldades. E o que a gente faz quando encara dificuldades na vida? A gente vai lá, enfrenta as dificuldades, procura soluções. Nada de desistir, galera. Nada de desistir porque começou a estudar, encontrou dificuldade, largou tudo. Tá de brincadeira, né? Vai continuar estudando, vai se dedicar, vai se inscrever no canal da UTI da Matemática e vai aprender raciocínio lógico e proposições você vai aprender nessa aula de hoje. Combinado? Taca aí pau. Vamos então começar nosso primeiro entendimento do que são proposições. Gente, proposições, ela tem um sentido um pouquinho meio assim para você entender. Ah, professor, já está querendo ganhar o negócio? Falou que ia ser fácil? É fácil. É fácil de entender, é fácil de identificar, mas você precisa de atenção. Se desliga de tudo e preste atenção em mim agora. Preste atenção. Olha, vou falar de uma forma bem complicada e depois a gente mastiga melhorzinho e identifica isso aí, certo? Preste atenção. Vou falar direto com você que eu estou falando. Proposições são sentenças declaratórias que têm um verbo, que tem uma classificação e que tem um sentido completo. Professor Camargo, como assim? Proposição é uma declaração, ou seja, uma sentença declaratória que tem um verbo, que tem sentido e que tem uma classificação. Professor, pelo amor de Deus, estava começando a acreditar. Estava começando a acreditar que ia ser fácil. Calma, policial federal. Calma que a gente está começando agora. Então, proposição é uma declaração. O que é uma declaração, gente? Declaração, é uma declaração de amor. Minha namorada, meu namorado. Não é nada disso, não. Declaração é uma afirmação ou uma negação de alguma coisa. Então, quando eu faço uma declaração a respeito de alguma coisa, eu estou afirmando ou estou negando alguma coisa, certo? Então, quando eu faço uma afirmação ou uma negação de alguma coisa, eu estou declarando, certo? Então, nessa declaração, ela tem necessariamente que existir um verbo. Por quê? Porque esse verbo tem que ter uma ação.
Eu tenho que falar, ou fazer, ou dizer, ou sei lá, executar alguma coisa. Então esse verbo aqui, ele vai exprimir ação, certo? Então eu tenho um verbo que exprime ação. Então, proposição é uma declaração que tem verbo que exprime uma ação. Show? Beleza? Deu para entender? E o sentido, professor? O que é esse sentido? Esse sentido é o seguinte: quando alguém fala alguma coisa para você, que você entendeu o que a pessoa te falou, aquilo que ela te falou tem sentido completo. Só isso. Então, se ela tem sentido completo, certo? Que tem gente também que chama de sentido fechado, sentido completo ou fechado, nós também já estamos quase chegando na proposição. Então, proposição é uma declaração que tem verbo que exprime uma ação, que tem um sentido completo e que tem uma classificação. Professor, o que é essa classificação? Essa classificação é a capacidade de você julgar aquilo que foi dito. Como é que é? Julgar o que foi dito? Exatamente. A classificação é a capacidade de você ler ou de você analisar aquilo que foi dito e dizer se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Então, a classificação é você poder dizer se aquilo que foi falado, afirmado, ou aquilo que foi negado, se ela é verdadeiro, se aquilo é verdadeiro, certo? E já adianto para você, ela vai ser sempre representada pela letra V maiúsculo, ou se aquilo que foi falado é falso. Se for falso, vai ser a letra F. Tranquilo? Então, se acontecer tudo isso aqui, misturado numa coisa só, nós estamos falando da proposição. Professor, estava começando a ir bem, eu estava começando a entender o que você estava querendo falar, mas eu acho que eu não vou conseguir decorar isso não, rapaz. Na hora que eu chegar numa prova, eu não vou conseguir decorar isso tudo não. Proposição é uma declaração que tem verbo que exprime uma ação, que tem sentido, tem que ser completo, que tem uma classificação que é verdadeira ou falsa. Eita, professor, o negócio complicou. Calma. Calma, futuro policial federal. Calma, porque tem uma outra forma de você identificar. Uma forma ainda mais fácil de entender o que é uma proposição é entender o que não é uma proposição. Como assim, professor? Isso mesmo. Uma outra forma mais fácil de entender o que é uma proposição é você conseguir identificar de cara o que não é uma proposição. Você conseguindo identificar de cara o que não é uma proposição, você já caminhou ali 99% das suas chances de acertar a questão. Beleza? Então, vamos identificar as situações em que não são proposições. Ah, professor, será que eu preciso decorar? Essas que eu vou falar agora, sim. Essas que eu vou falar agora, se eu fosse você, eu costurava, sei lá, eu escrevia nas paredes da sua casa, para você entender de uma vez por todas o que não são proposições. Isso daqui é proposição? Não, não é. Por que você está dizendo que não é? Porque eu vi lá no canal da UTI da Matemática, aquele canal que eu me inscrevi, que eu deixei meu like na aula, eu vi lá no canal dizendo que isso daqui não é proposição. Cara, se alguém disser que é, chama para cá que eu me resolvo com o cara. Pode trazer para cá que eu me resolvo. Beleza? Não é proposição. O que, professor? Vai anotando aí. Primeira coisa, que nunca vai ser uma proposição. Perguntas. Perguntas não são proposições. Professor, como é que eu sei que é uma pergunta? Calma lá, meu jovem, calma lá. Se não sabe o que é uma pergunta, então o problema está lá no português. Estuda português também, que é para reforçar esse negócio aí. Vai cair português na prova. Vamos estudar com força. Perguntas. Tem interrogação? Não é proposição. Até rimou. Tem interrogação? Não é proposição. Fechou? Acabou o assunto. Não tem mais nem para onde correr. Ah, professor, tem uma frase aqui, ó, essa oração.
no final tem uma interrogação. Será que é uma proposição? Não é. Quem foi que disse? O professor Carlos falou. Chama para cá. Lá no UTI da matemática. Não é proposição. Se tem interrogação, não é proposição. Então, perguntas pode ser qualquer pergunta. Não é proposição. A outra coisa, outro tipo de frases ou de orações que não são proposições, são as exclamações. Então, exclamações. Então, as sentenças exclamativas ou exclamações. Professor, o que são sentenças exclamativas? Gente, aquela que está exprimindo um sentimento. Ah, como é lindo esse dia. Está lá a exclamação zona. Não é proposição. Ah, que dia lindo. Tem lá a exclamação. Não é proposição. Então, toda vez que eu tiver uma oração com uma exclamação, não é proposição. Combinou mais uma vez, rimou mais uma vez. Então, perguntas, tem interrogação, não é proposição. Exclamações, tem um sinalzinho de exclamação no final, não é proposição. Terceira coisa que não é proposição, e essa daqui vai dar trabalho para entrar na cabeça. Ó, você lê um texto que está dando uma... Presta atenção, gente. Presta atenção. Acorda. Presta atenção no que eu estou falando. Você lê um texto que está dando uma ordem a você, a ordem está sendo dada. Se você lê um texto que está te dando uma ordem, esse texto ou essa oração, ela não é uma proposição. Então, vai decorando aí. Perguntas, tem interrogação? Não é proposição. Exclamações, tem exclamação? Não é proposição. Tá querendo mandar em você, cara? Você vai deixar, bicho? O bicho tá querendo mandar em você. Se tá te dando uma ordem, não é uma proposição. Show de bola? Terceira coisa. Ah, essa daqui vai ficar fácil. Essa vai ficar fácil, porque você já aprendeu lá no começo, nas coisas dizendo o que era uma proposição. Você já aprendeu, então aqui, frase sem verbo. Lembra lá o que é proposições que eu falei no começo? Proposições, sentenças declaratórias, que tem o quê? Verbo. Aí vem uma frase para você sem verbo? Ah, não, aqui não. Sem verbo não é proposição. Fechou, galera? Então, se eu vejo lá, o carro... Deixa eu pensar aqui. O carro bonito de João. O carro bonito de João. Cadê o verbo? O carro bonito de João. Cadê o verbo dessa oração? Não tem. O carro bonito de João. Dá para entender o que está falando? Dá. O carro bonito de João o quê? Calma, que isso aí é um sentido, aí vai conversar já já. O carro bonito de João tem verbo nessa frase? Tem não. Então não é proposição. Fechou, galera? E por último, essa daqui é um pouquinho complicada. Essa daqui é um pouquinho complicada, mas dá para entender. Daqui a pouco eu vou finalizar e você vai entender o que são. Galera, a última coisa, só são essas 5 aqui que você tem que decorar. Última coisa, sentenças abertas. Professor, o que são sentenças abertas? Vamos lá. O que a proposição é, que a gente já falou agora há pouco? Proposição são sentenças declarativas, show, que tem o quê? Verbo, que tem o que mais? Sentido completo ou fechado, certo? Que pode ser classificado. Olha essa terceira coisa que eu falei, sentido o quê? Completo. O que é um sentido completo, professor? Sentido completo é aquilo que quando você fala, a pessoa entendeu o que você falou. A pessoa não ficou com dúvida, a pessoa não vai querer te fazer uma pergunta para entender o que você está querendo falar. Por exemplo, você diz assim, eu vou passar no concurso da Polícia Federal. Certo? Você fala, eu vou passar no concurso da Polícia Federal. Quem escuta você falar isso, sabe de que concurso você está falando? Sabe o que você falou? Entendeu completamente o que você falou? Sim, entendeu, porque o sentido do que você falou é completo. Beleza?
Mas se a pessoa chega para você e diz assim, eu vou passar no concurso. Eu tenho certeza que você pensou aí. Primeira coisa que você vai pensar é, que concurso? Se veio essa pergunta na sua cabeça quando você leu aquela oração, se veio, cara, é porque não tem sentido completo. Se não tem sentido completo, é uma sentença aberta. Se é uma sentença aberta, não são proposições. Show? Deu para entender até aqui? Calma, que nós só temos 2 passos no negócio. A gente já sabe o que é proposição, a gente já sabe o que não é proposição, mas existe uma outra situação, que muita gente negligencia, porque é fácil demais esses princípios, negligencia e não consegue entender de uma forma total do que a gente está falando, que são os princípios das proposições. O que são princípios das proposições, professor? Do que esses princípios falam? Esses princípios das proposições é como se fossem regras de existência de uma proposição. Calma lá, professor. A gente falou agora o que são proposições, a gente acabou de ver o que não são proposições, e ainda tem umas regrinhas de existência da proposição? Sim. Porque existem algumas orações que vocês vão encontrar aí nos seus estudos, que essas orações vão ser uma sentença declaratória, que essas orações vão ter verbo, que essas orações vão ter sentido, e esse sentido vai ser completo, que essas orações vão poder ser classificadas como verdadeira ou falsa, e ainda assim essas benditas não vão ser proposição. Ah, tá de sacanagem comigo. Não. Não tem condição, não. Professor, você está querendo desmentir tudo que você falou até agora, cara? Não, calma, meu amor, calma. Você vai entender bem direitinho o que eu estou querendo dizer. Por causa disso, foram criados os princípios das proposições para que você não caia nesse tipo de pegadinha dessa banca abençoada que vai querer fazer você se confundir. Certo? Então, os princípios das proposições só são 3. São facílimos de entender, mas eu quero 100% da sua atenção agora. Estando fechado, eu vou te ensinar da melhor forma possível e você vai se dedicar agora 100% a entender. Presta atenção. Os princípios das proposições, eles só são 3. Certo? Só são 3 e eu vou falar de um em um para você. Certo? O primeiro princípio é o da não contradição. O que é isso, professor? O princípio da não contradição é o nosso primeiro princípiozinho. O princípio da não contradição afirma o seguinte: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou seja, ela não pode se contradizer. Entendeu? Mais ou menos ali deu para entender. Vou explicar agora o que a gente está falando. Princípio da não contradição. Veja só. Vou dar um exemplo aqui para você que vai na prática, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu sou mentiroso. Eu tenho aqui essa oração. Eu sou mentiroso. Certo? Sempre vão ser situações assim que vai gerar aquela dúvida que vai estar ali caindo em cima desse princípio da não contradição. Ah, professor, você mudou até o tom para falar isso agora. Foi. Mudei até o tom para falar porque vai cair pegadinha na sua prova. Vai cair pegadinha na sua prova e se você não entender direitinho o princípio da não contradição, você vai cair nessa pegadinha. Então, veja bem. De que fala o princípio da não contradição? O princípio da não contradição fala justamente da classificação da sua proposição. Veja só, eu sou mentiroso. Se eu disser que essa proposição aqui, eu sou mentiroso, é uma proposição verdadeira, vamos lá, eu classifiquei ela. Eu disse que ela é verdadeira. Se eu disser que ela é verdadeira, então eu sou mentiroso. Certo? Mas se eu sou mentiroso, eu não falo a verdade. Então, se eu não falo a verdade,
automaticamente essa verdade passa a ser uma mentira. Ah, professor, mais ou menos eu entendi. Veja só, se eu afirmar que eu sou mentiroso e isso for verdade, quer dizer que eu minto. Então, se eu minto, até nisso daqui eu menti. Então, isso daqui passaria a ser uma mentira. Que onda é essa? Que viagem é essa, professor? Calma que pode piorar. Se eu disser que isso daqui é mentira, ou seja, que o valor lógico dela é falso, você, eu sou mentiroso e isso é uma mentira. Se eu falar que é mentira e eu não sou mentiroso, quer dizer que eu falo a verdade. E se eu falo a verdade, eu seria mentiroso. Meu Deus, que... professor, eu vou desistir. Eu vou rasgar os meus cadernos, vou jogar tudo fora e vou desistir de estudar raciocínio lógico. Calma! Eu já te falei desde o início, tenha calma. Tenha calma que isso daqui vai acontecer somente algumas raras vezes na sua prova, tentando te confundir com isso, mas você já está tomando o remédio agora. Você já está sabendo agora. Se aquela oração, eu sou mentiroso, é uma sentença declaratória? É. Certo? Está declarando uma coisa. Tem verbo? Tem. Está aqui. Verbo ser. Certo? Tem sentido completo? Tem. Eu sou mentiroso? Dá para entender o que a pessoa falou. Dá para classificar como verdadeiro ou falso? Dá para classificar inclusive com mais duas. Dá para classificar como verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Mas, olha que coisa linda agora. Vai abrir um leque na sua frente agora. Mas, se a coisa pode ser verdadeiro e falso, falso e verdadeiro ao mesmo tempo, está ferindo o princípio da não contradição. E se ferir o princípio do negócio, cara, não vai ser proposição, não. Se ferir o princípio da não contradição, não vai ser proposição. Show de bola, só são 3. A gente viu o primeiro, da não contradição. O segundo princípio, ele é facílimo de entender. Ele é chamado de princípio da identidade. Eu pergunto a você, quem é você? Aí você vai dizer, eu sou eu. Você é você. Se eu perguntar seu nome, você vai me dizer o seu nome. E se eu disser, comprove que o que você falou é verdade, você vai pegar o seu RG, vai me mostrar e dizer, está aqui, meu RG. Seu RG é a sua identidade. Show de bola? Nas proposições, elas também têm um RG, elas também têm uma identidade, que é o quê? Que é o valor lógico dessas benditas, cara. Então, a proposição, ela tem uma identidade, que é o seu valor lógico. Se ela é verdadeira, ela vai ser verdadeira até o fim da história. Se ela é falsa, ela vai ser falsa até o fim da história. A não ser que você crie uma outra negando a primeira. E isso a gente vai ver lá na frente. Agora a gente está entendendo outra coisa, então. Se ela é verdadeira até o fim. Ela não vai mudar, ela vai ser verdadeira para sempre. Se ela é falsa e vai ser falsa para sempre. Então, o princípio da identidade garante o seguinte: se uma proposição é verdadeira, ela vai ser para sempre verdadeira. Se uma proposição ela é falsa, ela vai ser para sempre falsa. Tranquilo isso daí, gente? Tranquilo? Vamos para o terceiro. E não menos importante, que é uma junção desses dois aqui, que é o terceiro princípio, que diz o seguinte, é o princípio do terceiro excluído. Professor, o que é isso? Você vai entender. Calma, rapaz. Eu já falei para ter calma. Terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído, preste atenção. Vem para cá, presta atenção, que a gente já está quase acabando. Passa um pouquinho mais de 20 minutos de aula só. Terceiro excluído diz o seguinte, uma proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Pronto, acabou. Só isso. Professor, como assim só isso? Ou ela é verdadeira ou é falsa. Não existe uma proposição mais ou menos. Porque se fosse uma mais ou menos, ia cair aqui da não contradição. Ela poderia ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode por causa da não contradição. Certo? É uma proposição, faz de conta. Não existe um faz de conta, porque existe a identidade. Se ela é verdade, ela vai ser verdade para sempre. Se ela é falsa, ela vai ser falsa para sempre. E não existe uma outra forma de você criar um valor lógico. Só existem 2. Qualquer outro valor lógico que você tentar criar, não vai poder, cara. Porque o terceiro excluído diz que uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Beleza? Galera,
Por hoje, a aula é só isso. Ah, professor, só? Mas já acabou? Já. Então, você na primeira missão, você já clicou nesse botão aí, se inscreveu no canal UTI da Matemática, certo? Já vai se preparar para a nossa segunda aula, dessa continuidade da Polícia Federal e também das carreiras policiais, certo? Vai comentar, vai curtir esse vídeo aí, vai dizer o que você achou dessa aula, o que você entendeu, o que você não entendeu, beleza? Galera, até a próxima, muito obrigado pela paciência e vamos lá, vamos dar força aí, porque a gente vai conseguir essa aprovação, beleza? Até a próxima, pessoal!